Oiê! Hoje a gente vai mergulhar nos eventos que estão lá em Atos, capítulo 25. A coisa começa com Festo, sabe? O novo governador romano da Judéia. Ele chega em Cesareia e, logo depois, já sobe para Jerusalém. Exatamente. Chegou e já foi ver como estavam as coisas na capital religiosa, né? Pois é. E mal chegou lá, os líderes religiosos judaicos já, caíram em cima dele com acusações contra o Paulo. E ainda pediram um favorzinho para Festo. Que era para levar o Paulo para Jerusalém, né? Só que o texto deixa claro que tinha uma intenção por trás. Uma emboscada planejada para matar Paulo no caminho. Que perigo! Total. Mas o Festo, pelo menos no início, foi cauteloso. Ele recusou esse pedido. Diz que não, que o Paulo ia continuar preso em Cesareia e que ele mesmo voltaria para lá logo. E aí ele fez um convite, né? Isso. Convidou os líderes para descerem com ele para Cesareia. Lá sim poderiam apresentar as acusações formalmente, caso Paulo tivesse realmente feito alguma coisa errada. Uma forma de seguir o protocolo romano, pelo menos na aparência. Entendi. Bom, aí voltamos para Cesareia. Festo não perdeu tempo, convocou logo o tribunal, Rápido mesmo. trouxeram Paulo e os judeus que vieram de Jerusalém cercaram ele. O texto diz que fizeram muitas acusações graves, mas, olha só, sem conseguir provar. Acusar é fácil, né? Provar é outra história. E a defesa do Paulo? Direto ao ponto, ele falou: olha, não fiz nada de errado contra a lei judaica, nem contra o templo, nem contra César. Tentou se proteger de todos os lados. Uma defesa bem clara. Mas aí vem o ponto, assim, super importante. O Festo, talvez para fazer uma média com os líderes judaicos, né? Para agradar. Sei. Política. Exato. Ele vira para o Paulo e pergunta se ele não queria ir a Jerusalém para ser julgado lá por ele mesmo, Festo, sobre aquelas acusações. Colocou o Paulo numa sinuca de bico. Nossa, que situação. E a resposta do Paulo foi demais. Ele usou o direito de cidadão romano e mandou: eu estou aqui diante do tribunal de César. É aqui que eu devo ser julgado. Apelo para César. Exato. Uma cartada de mestre. Era um direito que ele tinha e que tirava o caso da mão do Festo e mandava direto para Roma, para a mais alta instância. E Festo teve que aceitar. Teve. Depois de conversar com o conselho dele ali, a lei era clara. Ele anunciou: você apelou para César, então para César você vai. Isso mudou tudo, né? Tirou um peso das costas do Festo também, de certa forma. Mas a história não acaba aí. Passam uns dias e quem aparece para visitar Festo em Cesareia? O rei Agripa e a Berenice. Visita importante. E o Festo, muito esperto, aproveitou a chance, né? Agripa entendia mais das questões judaicas, então Festo foi discutir o caso do Paulo com ele. Falou que era um prisioneiro que o Félix, o governador anterior, tinha deixado para ele. E como ele apresentou o caso pro Agripa? Foi interessante. Festo explicou o costume romano, né, que o acusado tem direito de encarar os acusadores, de se defender. Ele disse que no julgamento percebeu que o problema não eram crimes comuns, tipo roubo ou assassinato. Eram o quê, então? Eram, questões sobre a religião deles e principalmente sobre um certo Jesus, que já tinha morrido, mas que o Paulo insistia que estava vivo. Festo basicamente admitiu que não entendia nada daquele assunto, que era complicado para ele julgar aquilo. Faz sentido, né? Um governador romano lidando com teologia judaica e cristã, complicado. Aí ele explicou para o Agripa que, como não tinha acusação concreta e o Paulo tinha apelado para o imperador, ele mandou manter o Paulo preso até poder enviar para Roma. Isso. E o Agripa ficou curioso, falou: poxa, eu também queria ouvir esse homem aí. Deu certo a estratégia do Festo, então. Parece que sim. No dia seguinte, organizaram uma audiência. Chegou a Agripa, Berenice, com toda a pompa, comandantes militares, pessoal importante da cidade, e trouxeram o Paulo. Imagina a cena. Aí o Festo apresenta o Paulo para todo mundo. Explica para o Agripa que os judeus queriam a morte dele de qualquer jeito. Mas o Festo fez questão de repetir a opinião dele. Paulo não tinha feito nada que merecesse a morte pela lei romana. E aí o Festo meio que desabafou, né? Explicou o próprio dilema. Exatamente. Falou: olha, como ele apelou para o imperador, eu tenho que mandar um relatório para Roma. Só que eu não tenho bem o que escrever. Não tenho uma acusação clara. Que situação para o governador? Pois é. Ele disse para o Agripa que esperava que, depois daquela conversa ali, especialmente com a ajuda do Agripa, ele conseguisse ter algo mais concreto para informar.
Chegou a dizer que achava absurdo mandar um prisioneiro para o imperador sem nem saber direito do que ele era acusado. Mostra bem a dificuldade da coisa toda. Totalmente. Então, o quadro geral é esse. Paulo está indo para Roma, não porque Festo o condenou, mas por causa da apelação dele. E também porque Festo não conseguiu resolver essa questão religiosa dentro da lei romana, ou talvez não quis arriscar liberar Paulo e criar um problema político com os líderes locais. É uma trama complexa, né? E fica aquela coisa pra gente pensar. Como essas interações todas entre líderes religiosos, autoridades romanas, realeza, tudo isso acabou, sem querer talvez, abrindo o caminho para a mensagem do Paulo chegar lá no centro do Império Romano. Uma ironia, né? Os acusadores dele jamais imaginariam isso. Uma grande ironia da história, sem dúvida. Facilitaram o que queriam impedir.